Pastor Adriano, canal Dri Brasil. Vamos ouvir a leitura do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, dos versículos de 1 a 23. Depois nós vamos orar. Capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Isso, até aqui. Até aqui. Agora nós vamos ouvir o comentário desse texto, né? Que é o presente diário do dia 19 de julho de 2026, escrito por Kleber Mateus de Moraes Ribas, Palmas, Paraná. Vamos ouvir então a leitura do comentário. Ouça agora Presente Diário, um devocional para aqueles que buscam a Deus. Hoje é 19 de julho. O título de hoje é Coração Limpo. Leitura bíblica, Marcos capítulo 7, do versículo 1 ao 5, 14 e 15, e do 21 ao 23. Versículo-chave: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 17.
Durante a pandemia de Covid-19, passamos a higienizar as mãos com mais frequência. Muitos já tinham esse hábito, mas outros o adquiriram apenas naquela situação. No entanto, também durante esse período ocorreram muitos conflitos, ressentimentos e divisões. Diversos laços de amizade foram rompidos e inúmeras pessoas se afastaram de suas igrejas por causa de mágoas ou desentendimentos. Higienizamos as mãos, mas o coração de muitos permaneceu contaminado por rancores e ressentimentos. Na leitura bíblica, Jesus está sendo criticado porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, contrariando a tradição da época, costume com origem na tradição oral ensinada pelos rabinos, mas não nas Escrituras. Por isso, o Senhor confronta aqueles líderes que o censuravam, explicando que não é o que entra no ser humano que o torna impuro, mas o que sai dele. Com essa declaração, indicou que todos os alimentos eram puros, está no verso 19. E enfatizou que o verdadeiro problema era o que estava no interior das pessoas, ou seja, pensamentos malignos e todo tipo de pecado. Certamente, devemos cuidar de nossa alimentação e manter a higiene. Mas aquela tradição estava relacionada à limpeza espiritual. Os religiosos lavavam suas mãos para se tornarem espiritualmente puros, mas não hesitaram em manchá-las com o sangue de Jesus ao entregá-lo para a crucificação. Por vezes, deixamos de praticar certas ações visíveis para aparentarmos pureza diante de Deus. Evitamos alguns alimentos, usamos certas roupas, mas continuamos mentindo ou alimentando pensamentos impuros. Como está a sua vida? Você tem purificado o seu coração ou apenas demonstrado uma santidade superficial? Limpe o seu interior por meio do arrependimento e da confissão de seus pecados a Deus, pois Ele é fiel e justo para perdoar e purificar toda injustiça. Isso. Então, ouvimos a leitura do comentário que foi escrito por Kleber Mateus de Moraes Ribas, Palmas, Paraná. E conclui dizendo: o Ministério da Saúde Espiritual adverte: um coração limpo vale mais que mãos higienizadas. Maravilha. Louvado seja Deus por tudo. Pastor Adriano, canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré.